E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês que o campeonato catarinense foi paralisado. A Federação Catarinense decidiu por suspender o campeonato catarinense. Eu vou dar mais detalhes para vocês. Vou falar também que tem jogadores novos chegando no Paysandu e também no Botafogo. Essas duas equipes anunciaram reforços nesta quinta-feira. E vou falar também para vocês os resultados dos campeonatos estaduais e também da partida entre Fortaleza e CRB, que fechou a primeira fase da Copa do Nordeste. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesta quinta-feira, dia 4 de março de 2021, primeiro vídeo aqui, primeira edição aqui dos vídeos desse dia 4 de março. E vamos entrar aí no assunto, no assunto aí do título do vídeo, que é com relação ao campeonato catarinense. A competição foi suspensa inicialmente por 15 dias a partir desta quinta-feira, né? E quais foram as razões pela qual a Federação Catarinense decidiu por suspender o campeonato? Foi o agravamento da pandemia no estado, e isso levou a federação então a tomar essa decisão, né? A situação, o Santa Catarina, a maioria das regiões de Santa Catarina vive uma situação bastante crítica, né? E várias já cidades aí haviam decidido pela proibição das partidas de futebol. Então a Federação Catarinense resolveu suspender a partir dessa quinta-feira o campeonato por 15 dias. Na quarta-feira, algumas cidades, né, como Chapecó, Criciúma e Tubarão, já haviam, como eu falei, comunicado a proibição da realização dos jogos por 15 dias. E a proibição para jogos de futebol na capital catarinense passa a valer nesta quinta-feira. A Federação Catarinense comunicou que na sexta-feira, né, no caso amanhã, será realizada uma reunião com todos os clubes da primeira divisão para discutir o andamento da competição após a paralisação. Na terça-feira, a taxa de ocupação das UTIs destinada a pessoas adultas em Santa Catarina passou de 99%, ou seja, praticamente saturado. Por conta dessa falta de leitos, o estado iniciou a transferência de pacientes para o Espírito Santo, algo que ainda não havia acontecido desde o início da pandemia. Portanto, então, o Campeonato Catarinense é mais o segundo campeonato a ser paralisado nesta semana. Mas no início da semana eu trouxe a informação que o Campeonato Paranaense também havia sido suspenso, pelo menos até o próximo dia 8, né? Quando termina um decreto feito aí pelo governo estadual. E aí a gente ainda não sabe também quando o Campeonato Paranaense vai voltar. E já começa a haver aí uma preocupação com relação aos jogos da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil já começa na próxima semana e alguns locais aí por enquanto não podem receber partidas. Inclusive, os times do Distrito Federal, né, vão mandar seus jogos da Copa do Brasil lá em Goiás, né? Então, os times do Distrito Federal, o Real Brasília e o Gama, tendo aí que sair do Distrito Federal para mandar os jogos em Brasília. Bom, quando tiver mais informações a respeito dessas paralisações, né, eu trago aqui para vocês nos outros vídeos. Com relação aqui ao estado de São Paulo, o governo estadual ele colocou nesta quarta-feira todo o estado na fase vermelha durante aí também 15 dias. Porém, como de acordo com o governo, o Campeonato Paulista tem seguido aí os protocolos de segurança, então as três divisões do Campeonato Paulista, Série A1, Série A2 e Série A3, que começa nesse final de semana, elas estão mantidas, né? Então, por enquanto, o futebol no estado de São Paulo não para, né? Por enquanto só parou mesmo em Santa Catarina, né? Santa Catarina tá passando aí uma situação bastante complicada mesmo, né? E também no Paraná, né? Vamos aguardar então novos desfechos aí dessa situação. E agora vamos falar do vai e vem do mercado. Nesta quinta-feira, duas equipes, né, uma da Série B e outra da Série C, anunciaram contratações em dose duplas. Então vamos começar falando do Botafogo, né? O Botafogo que vai ser uma das novidades na Série B do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira, o Glorioso anunciou a contratação do goleiro Douglas Borges, jogador de 30 anos, e do lateral direito Jonathan. Os atletas já treinam no CT Newton Santos após assinarem contrato. O Douglas, o goleiro Douglas, ele chega ao clube após ter disputado a temporada de 2020 pelo Volta Redonda, né? Ele jogou pelo Volta Redonda a Série C em 2020 e chega aí para ser uma alternativa para o Gatito Fernandes e também para o Diego Cavalieri. Já o lateral, né? O lateral, o Jonathan, ele chega para tentar suprir um setor, né? A lateral direita, que foi muito carente no Botafogo durante a temporada passada. Ele tem passagens pela Ponte Preta, Atlético Goianiense e na última temporada defendeu o Coritiba quando fez 24 jogos apenas pelo Campeonato Brasileiro. E passando agora do Botafogo para o Paysandu, né?
o Paysandu fechou mais 2 reforços para o campeonato estadual, né? Um deles é um velho conhecido já da torcida bicolor. Chegam para reforçar o time o volante Jonathan e o zagueiro Alisson. O Jonathan, né, de 28 anos, como eu falei, ele foi revelado pelo Remo, né, em 2015, se transferiu para o Paysandu, por isso que eu falei que ele era um velho conhecido do torcedor, onde jogou por 3 temporadas, né, no total ele fez 106 jogos com a camisa do Papão e marcou 11 gols. Aí depois ele começou a rodar por vários clubes, né, passou por Ceará, pela Portuguesa Carioca, pelo Náutico, CSA e depois em 2019 retornou ao Náutico. Ele já treina com o elenco do Paysandu, mas ainda não estreará nessa quinta-feira, né? No jogo que o Paysandu vai fazer pelo campeonato estadual, né? O Paysandu vai encarar a equipe do Paragominas. O outro jogador que o Paysandu está trazendo é o zagueiro Alisson. Ele tem 27 anos e na temporada passada defendeu a Ponte Preta, né? Ele fez 20 jogos com a camisa da Ponte Preta na temporada passada. Ele também jogou pelo 13, pelo Rio Branco do Paraná e também pelo Operário do Paraná, né? No Operário ele conquistou o título da Série D do Campeonato Brasileiro de 2017 e da Série C no ano seguinte, né? Então esses 2 jogadores aí chegando para reforçar a equipe do Paysandu, que, como eu falei, joga nesta quinta-feira pela segunda rodada do Campeonato Paraense, quando encara o Paragominas. O jogo acontece às 6 da tarde na Arena Verde. Agora vamos falar da Copa do Nordeste, né? A Copa do Nordeste que teve um encerramento nesta quarta-feira de sua primeira rodada, né? O Fortaleza estreando na competição e recebendo a equipe do CRB lá na Arena Castelão. E o Leão acabou vencendo pelo placar de 1-0, com o único gol da partida marcado pelo lateral esquerdo Bruno Melo aos 44 minutos do primeiro tempo. Então, o Fortaleza aí que estreou uma nova camisa, né? Até falei aqui no vídeo de ontem que o Fortaleza ia estrear uma camisa nova. Então, Fortaleza estreando com vitória na Copa do Nordeste. Né? E aliás, nesta quinta-feira ainda, né, vai ser um vídeo especial para estar falando aí sobre a segunda rodada da Copa do Nordeste, né? Aquele jogo a jogo que você já está acostumado. Nesta quinta-feira vai sair um vídeo também para falar sobre todos os jogos da Copa do Nordeste. Bom, os 2 times voltam a jogar no próximo sábado, né? Quando o CRB recebe o Sport no estádio Rei Pelé. Esse jogo vai ser às 4 da tarde. E o Fortaleza sai para pegar o Sampaio Corrêa lá no Castelão, só que o de São Luís, às 8h30 da noite. E se você quer acompanhar todos esses jogos da Copa do Nordeste ao vivo, vou deixar uma dica para vocês. Ó, no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para o All Sport Clube. O All Sport Clube está oferecendo um pacote de streaming que tem o Nordeste FC, que é o serviço que vai transmitir todos os jogos ao vivo da Copa do Nordeste e também do Campeonato Cearense, e também o Estádio TNT. Pelo Estádio TNT você acompanha a Liga dos Campeões da Europa, você acompanha também o Campeonato Italiano, a Nations League e quando voltar, né, o Campeonato Brasileiro. Vários jogos aí do Campeonato Brasileiro no Estádio TNT. Então no primeiro link da descrição você vai ser direcionado para o All Sport Clube e você vai pagar apenas R$ 29,90 por mês. São 2 pacotes aí, são 2 serviços de streaming nesse pacote por apenas R$ 29,90 por mês. Aproveita que tá um preço bem bacana. E agora vamos falar então dos campeonatos estaduais, né? Vamos dar um giro pelos campeonatos estaduais, porque nessa quarta-feira aí, né, apesar de alguns jogos, né, de Santa Catarina não terem acontecido, tivemos aí jogos por diversos outros estádios e a gente vai passar rapidinho então o jogo a jogo de cada um desses estados, né, passar os resultados aqui para você. Começando pelo campeonato alagoano, né, tivemos nessa quarta-feira a abertura da terceira rodada e o CSA não tomou conhecimento do céu, aplicou uma goleada por 5-0, né? O campeonato aí segue no próximo final de semana com mais 4 partidas. Campeonato Carioca, né? Campeonato Carioca também teve a sua primeira rodada, se iniciou na última terça-feira com a vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu por 1-0. Aí na quarta-feira o Bangu venceu o Macaé também por 1-0. Volta Redonda e Madureira ficaram no 2-2, enquanto que o Botafogo empatou sem gols com o Boa Vista. Já o Vasco acabou perdendo para a Portuguesa Carioca em pleno São Januário pelo placar de 1-0. A temporada não começou nada boa para a equipe do Vasco. E a rodada será complementada nesta quinta-feira com o Resende recebendo o Fluminense, o jogo às 21 horas no estádio do Maracanã. Apesar da suspensão de algumas partidas, o Campeonato Catarinense ainda teve jogos nesta quarta-feira. O Juventus venceu o Hercílio Luz pelo placar de 2-0. O Concórdia bateu o Brusque pelo placar de 2-1. Já o Marcílio Dias ganhou por 2-0 do Próspera. E no clássico, no clássico de Florianópolis, o Avaí ganhou do Figueirense pelo placar de 1-0. Ainda teríamos, neste meio de semana, as partidas entre Criciúma e Chapecoense, Metropolitano e Joinville. Porém, esses jogos foram adiados.
Pelo Campeonato Goiano, também tivemos jogos nesta quarta-feira válidos pela segunda rodada. O Grêmio Anápolis bateu o Jataiense por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Anápolis sobre a equipe do Itubiara. Pela outra chave, né, são dois grupos do Campeonato Catarinense, o Jaraguá venceu o Iporá por 1 a 0 e o Goiás bateu a equipe do Goianésia também pelo placar de 1 a 0. Nesta quinta-feira teremos a equipe do Craque jogando contra o Atlético Goianiense, esse jogo vai ser às 3h30 da tarde, e também o Aparecidense jogando às 4 da tarde contra o Vila Nova. Bom, saiu um pouquinho daqui da ordem alfabética, né? Tava pulando o Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho que teve 3 jogos nesta quarta-feira. Tivemos aí um empate em 3 a 3 do Ipiranga com o Novo Hamburgo. A equipe do Aimoré bateu o Esportivo de Bento Gonçalves por 2 a 0. O Grêmio, né? O Grêmio jogando aí com sua equipe reserva, goleou o Brasil de Pelotas por 4 a 1. Nesta quinta-feira teremos a realização de outros 3 jogos. O Pelotas jogará contra o Internacional na Boca do Lobo, o São José recebe o Caxias no Francisco Noveleto e o Juventude jogará contra o São Luís. Tivemos jogos também pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O Boa Esporte ficou no 0 a 0 com o Pouso Alegre. O Coimbra perdeu no Estádio Independência para a Patrocinense por 1 a 0. Já o Atlético Clube perdeu do América Mineiro também por 1 a 0. Jogo realizado lá no estádio de Juiz de Fora. Aliás, a rodada do Mineiro foi a rodada do 1 a 0, hein? A URT bateu o Uberlândia também por 1 a 0. E olha só que coisa, hein? Caldense 1, Cruzeiro 0. Jogo disputado lá no Mineirão, hein? Nesta quinta ainda teremos aí o Tombense jogando contra o Atlético Mineiro, reedição da final da temporada passada. No Campeonato Pernambucano, tivemos a abertura da segunda rodada nesta quarta-feira. O Central ficou no 1 a 1 com a equipe do Santa Cruz, mesmo placar para Afogados e Retrô. Já o Sport perdeu na Ilha do Retiro para o Salgueiro pelo placar de 2 a 1. Também tivemos rodada completa pelo Campeonato Tocantinense e o Tocantins ficou no 1 a 1 com a equipe do Capital. Também 1 a 1 ficou a partida entre as equipes do Araguacema e do Paraíso. Mas à noite tivemos a goleada do Palmas sobre o Gurupi pelo placar de 5 a 1 e o Interporto bateu o Tocantinópolis pelo placar também de 1 a 0. Tivemos também rodada pelo Campeonato Paulista, rodada que começou na terça-feira com empate entre Mirassol e Novo Horizontino, 1 a 1. Ontem, o São Paulo fez 4 a 0 em cima da Inter de Limeira, em segunda derrota da Inter de Limeira. Santos e Ferroviária empataram em 1 a 1 na Vila Belmiro e o Corinthians e Palmeiras ficou no 2 a 2, jogo debaixo de muita chuva no primeiro tempo lá na Neoquímica Arena, né? O Corinthians saiu perdendo de 2 a 0 e depois foi buscar um empate. Já na Atlético Campanella, o São Caetano aí reestreou na 1, né, do Campeonato Paulista, fazendo seu jogo de retorno na primeira divisão do Campeonato Paulista, perdeu para o Red Bull Bragantino pelo placar de 2 a 0. Então esses são os resultados desta quarta-feira. E a rodada será completada nesta quinta, com Ituano e São Bento, Botafogo de Ribeirão e Guarani, Ponte Preta e Santo André. Esses são os jogos que completam a segunda rodada do Campeonato Paulista. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. E se não está inscrito no canal ainda, aproveite para se inscrever, porque nós temos vídeos diários informativos com bastante informação para vocês sobre os campeonatos regionais, os estaduais e também a Copa do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!